e a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo, aqueles que são mais conhecedores da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que hoje você vai aprender uma palavra bastante comovente, que dizemos assim, uma palavra mais complicada para muitas pessoas, embora para nós sermos bem familiar. A pergunta é: existe graça ou nova aliança? Ambas estão na Bíblia, tá? Mas o que hoje nós vamos falar está dentro da palavra. Vamos dizer aqui, no livro de João, capítulo número 5, no versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Hoje, você acredita que Jesus está testificando dele mesmo? Eu digo espiritualmente, porque ele fala que ainda que ele testifica dele mesmo, o testemunho dele é verdadeiro. Isto é, a sua vida natural, né? Mas espiritualmente, ele testifica dele mesmo? Então, você agora vai aprender sobre isso. Ele não testifica dele mesmo. Por quê? Ele veio fazer uma obra para o Pai. Ele foi enviado. Ele não foi alguém que veio por conta própria para estabelecer um fundamento, fundar alguma coisa, fundar instituição. Não, ele não veio fazer isso. Ele veio estabelecer a obra do Pai. E o Pai lá no passado, você encontrando aí comigo no livro do Antigo Testamento, quando Deus dava os mandamentos a Moisés, também estabeleceu com o povo de Israel uma aliança, e que hoje chamamos de Antiga Aliança. Cristo vindo, ele soldou, reuniu essa aliança e restaurou essa aliança. Ele não criou uma nova aliança. Ele não fez outra coisa. Ele simplesmente restaurou o que o Pai já havia feito, e o homem, pela concupiscência do pecado, ele quebrou essa aliança. E agora Jesus veio restaurar essa aliança. E ele deu o nome dessa aliança restaurada de Nova Aliança. Quer dizer, eu vim ajudar a construir o que o Pai já tinha feito, que o homem quebrou. Que se ele tivesse estabelecido a graça, o tempo da graça, como está aí em algum trecho explicando aí, falando, ou como as pessoas pregam, ele não teria feito isso. Ele teria criado uma nova instituição. E essa instituição daria o nome de graça, que hoje nós chamamos de sistema, tá? Ele teria criado isso, mas essa não foi a função do Senhor, tá? Ele veio realmente instaurar, remendar, soldar a aliança que os homens quebraram, tá? Então nós não vivemos o tempo da graça, nós vivemos o tempo da nova aliança, tá? Então quando disserem para você, apenas diga essa palavra. Na fundação da igreja, da primeira igreja, que se deu em 325 dessa era cristã, que muita gente já tem esse conhecimento, principalmente as pessoas que estão acompanhando estudos completos conosco, já sabem disso, tá? Em 325 foi fundada a igreja, tá? A primeira instituição da igreja, as outras vieram depois. Embora tudo viveu a mesma diretriz, tá? Agora, o que foi fundado, e para ser fundado, e para manter uma fundação firme, uma fundação plena, segundo a vontade do homem, precisava colocar alguma coisa nos livros. Mas como não tinha como colocar nos livros espalhados, cada livro de um autor que estava solto, o que esse homem fez? Ele pegou todos os livros, reuniu num só livro, que hoje nós chamamos Bíblia, que dá-se ao nome de biblioteca de livros, tá? E esse homem fez essa formação, essa junção de livros, tirou dos livros sagrados aquilo que ele viu que atrapalhava e acrescentou aquilo que ajudaria, e completou. E hoje nós temos esse livro que contém a Escritura Sagrada, tá certo? Então tá aí, vivemos o tempo da nova aliança.
Você que está aí chegando, que tem chegado, Deus abençoe pelo carinho de estar acompanhando esse canal abençoado, Evangelho Eterno. E hoje nós estamos nesse quadro abençoado de pergunta e resposta. E você pode estar conosco e também formular a pergunta que você gostaria de saber a resposta. Nós somos tribos dos filhos de Israel, anunciamos o Evangelho Eterno, onde muitas dúvidas ainda não foram sanadas, e você pode hoje tirar uma daquelas que está dentro da gaveta, certo? E agora eu quero convidar você juntamente comigo, e a pergunta hoje é, no nosso quadro: quantos magos visitaram Jesus quando nasceu? Pastor, eu estou acostumado de saber que foi 3 reis magos. Então, é isso mesmo? Você tem certeza que te falaram corretamente? Mas entregaram 3 presentes: ouro, mirra e incenso. Sim, não quer dizer que seja 3 reis magos. Tá certo? Então, nós temos que ler a palavra de Deus. Viver de cabeça dos outros não funciona, tá? Se você até agora tem vivido aí no empurrão, porque alguém disseram e falaram isso e aquilo, olha aí, cuidado, tá? Você pode pôr em risco a tua salvação por causa de muitas palavras erradas, tá certo? Deus abençoe pelo carinho de estar acompanhando esse trabalho que magnificamente tem abençoado vidas, tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo de número 2 e no versículo de número 1. Vamos lá. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, tá certo? Uns magos, não sabem quantos magos, tá? Os presentes destacados foram ouro, incenso e mirra, mas não quer dizer que foram somente 3 reis magos. Podem ter sido 2, podem ter sido 4, podem ter sido 5 e assim por diante, tá bom? Essa dúvida você não pode ficar com ela agora. E vieram uns magos, não sabemos. Isso nós temos a certeza é que foi mais de um mago, tá bom? Deus abençoe pelo seu carinho, tá? Aí, mais uma dúvida. Quando disserem a você 3 reis magos, já está sabendo a verdade e não deixe se levar por mentiras, por engano, porque você está aprendendo no meu quadro Perguntas e Respostas, a verdadeira palavra. Continue conosco. Deus, com o propósito de redimir seu povo, ao tirá-lo do Egito, o batizou no Mar Vermelho. Assim teria passagem livre para receber algo espiritual. Se Arão e Moisés não tivessem sido batizados, que são lideranças que futuramente Deus iria fazer algo espantoso através deles, eles não poderiam, por exemplo, Moisés não poderia subir ao Monte Sinai para trazer os mandamentos. Se eles não tivessem sido batizados, Arão não poderia ser o sumo sacerdote, nem os filhos dele, o sacerdote. Então não precisava, irmãos. Agora os demais, o povo, se não tivessem batizado, não teria tanto problema, tá? Mas as lideranças que houve em Israel teve que passar pelo Mar Vermelho, símbolo parado, água morta, tá? Que é isso, pastor? Vou explicar para vocês. Água morta significa água morta. Então, o que ia ser levantado não era permanente? Não, era transitório. Então o próprio Deus já sabia que os mandamentos e o sacerdócio de Arão ia perder o tempo e teria que vir um sacerdócio eterno, e que deveria ser por aquele sacerdócio um batismo em águas vivas, tá?
Então, irmãos, para ter um sacerdócio eterno, tem que passar por águas vivas ou correntes. Que se você passar pela água morna, você está diante de um sacerdócio transitório. Assim como foi o povo de Israel no sacerdócio transitório, a pessoa que hoje ainda passa em águas mortas, ele está debaixo de um sacerdócio transitório, que não existe mais. Resumindo toda a história, se você está num sacerdócio transitório, é porque você não acredita em Jesus Cristo, e muito menos que ele se tornou um sumo sacerdote. E pior mais, acreditar que esse sacerdócio é para você, como você já ouviu em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Nós temos. Então isso não pode existir, porque você está debaixo de uma água morta, debaixo de um sacerdócio transitório, tá? Louvado seja o sumo sacerdote Jesus. E você, com a sabedoria de Deus, você pode resolver muitos problemas, não é verdade? Porque a palavra diz que o entendimento liberta. A palavra verdadeira liberta, né? A pergunta hoje é: o Senhor manda sair do sistema para não ser cúmplice dele, tá? Então, queridos irmãos, como vamos sair do sistema? E que sistema está falando? Está falando do sistema religioso, tá? Então o Senhor manda sair do sistema. Mas eu tenho que ir para uma igreja, pastor. Olha, eu não estou aqui para falar nem sequer o nome igreja. O nome igreja não existe na Escritura Sagrada. Existe na Bíblia. Em nenhuma parte das 4 línguas que foi escrita a Bíblia. Nem na língua hebraica, nem na língua aramaica, nem na língua grega e nem na língua latim. Não tem em nenhuma dessas línguas a parte escrita igreja, tá? Então eu quero dizer para você, isso foi inventado no curso da história, mas é outro assunto nosso. E quero levar você agora nesse momento, eu tenho que sair do sistema? Tem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 18, e o versículo é o 4, tá? Glórias a Deus. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O sistema está aí e temos que sair do sistema. Não tem acordo, tá? Então as pessoas devem sair do sistema. Não pode ficar no sistema. O sistema vai engolir todo mundo, tá? Porque é assim, irmãos, você está no sistema hoje, e aí quando vier um outro sistema que vai vir, que está prestes a acontecer, que é chamado sistema libertário, que é o que vai vir, que é o sistema do anticristo diretamente. Quando isso acontecer, e aí as pessoas que estão no sistema religioso vai ser transferido para o sistema libertário. Aí, irmãos, aí Arapuca desarma, tá? Então, quem estiver no sistema hoje será transferido para o outro sistema, tá? Então é por isso que o Senhor, ele manda sair do sistema para não ser participantes dos seus pecados. E eu quero dizer para você hoje que estamos levando aí a Escritura Sagrada para que as pessoas entendam, tá? Deve sair do sistema o quanto antes, tá? O quanto antes. Ah, mas eu sou dedicado, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, eu vou dizer que a sua alma, a importância da sua salvação é muito mais importante do que tudo que você tem. Se você não valorizar isso, você vai se perder, tá? Então eu não estou falando aqui para você por tradição, eu não estou falando para você aqui por alguma coisa, não, estou falando para que você acorde enquanto existe tempo, tá? Porque não existindo tempo, não tem como acordar mais. Bom, você pode sim vencer, mas vai depender de você, a decisão é sua, tá bom? Então, saia do sistema enquanto existe tempo, tá certo? Para entrar na Cidade Santa,
precisa ser tribos dos filhos de Israel? Tá. É uma pergunta bastante polêmica, né? Porque as pessoas acham que tudo é um automático. Ele aceita Jesus, como queira falar, e acha que tudo é automático. Não, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz bem claro, né, que tem que ser tribo dos filhos de Israel para entrar na cidade santa. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é constituído de uma forma entre sacerdócio e tribos da terra. Nós sabemos que Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote eterno para nos dar uma grande vitória e constituiu 12 homens para se tornar tribo dos filhos de Israel, que são as 12 tribos, né? E o mais importante no meio dessas tribos, nós encontramos também na palavra de Deus, né? 12 portas na cidade santa. E hoje estamos mostrando a você aqui, dentro da Escritura Sagrada, que tem 12 portas. E essas 12 portas representam as 12 tribos dos filhos de Israel, né? Apocalipse capítulo 21 e o versículo 12 nos diz a palavra do Senhor: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, e que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Talvez você pode perguntar, mas eu sou igreja, eu pertenço a dogma X? Não, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo do fim e é necessário termos sim essa noção de sabermos que as 12 tribos dos filhos de Israel estão aí, voltaram novamente, não é uma invenção nova, nada apareceu automaticamente, não. Elas estão aí porque o Senhor a constituiu novamente. Por quê? Porque na cruz ele se tornou sumo sacerdote. Então, quando destituíram elas, no ano 325, no concílio de Nicéia, o que foi que aconteceu? Elas deixaram de existir, ou deixaram de ser faladas, né? Porque você sabe que até hoje não se comenta isso, né? Mas agora, no cumprimento da profecia, retornaram novamente. Por quê? Porque Jesus Cristo, o sumo sacerdote, se tornou sumo sacerdote na cruz, tá? No momento que ele recebe, como ele mesmo disse, né, que agora é lhe dado todo o poder no céu e na terra, quer dizer, ele tinha poder, né? Ele veio do céu com poder, é o Filho de Deus, né? Mas todo o poder adquiriu na cruz, tornando-se o sumo sacerdote eterno. Então, quando ele recebe esse todo o poder, a palavra diz bem claro, né, que ele constituiu as 12 tribos, e na construção dessas 12 tribos, na verdade foi uma recuperação, porque haviam tudo acabado, né? E ele restaurou essas 12 tribos, levantou 12 homens para esse intuito, tá certo? Então, não adianta nós pensarmos ou alimentar uma esperança. Infelizmente, colocaram muita coisa na cabeça do pessoal, né? Enganaram muita gente com falsa e com um sistema religioso, infelizmente. Mas nós que estamos aprendendo a palavra de Deus, não vamos ser mais enganados, tá? Você está aprendendo o que nós estamos aqui mostrando dentro da Escritura Sagrada. Porque se não tiver a Escritura Sagrada, não podemos acreditar, tá certo? Muitas pessoas até mostram para você na Escritura Sagrada, mas quer adulterar tudo, tá certo? O tema a ser comentado nesta noite: João Batista era sumo sacerdote? Eu convido você a vir conosco junto nessa palavra, tira dúvida das profecias da palavra de Deus. Antes de entrarmos em detalhe, convidamos você a participar se inscrevendo no nosso canal, o Evangelho Eterno, e dando seu like, e também ativando o sininho da notificação. Assim você vai ser notificado todos os
estudos que estivermos aqui a ser apresentados. Mas para isso, queremos dizer para você e provar para você que ele não é o que muitos dizem, um profeta. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então tá, Zacarias era sacerdote. E por isso quero dizer para você, e como você sabe, nós sabemos, João era filho único, nascido na velhice daquele casal. E a palavra disse que Zacarias era exemplar. Então ele era sim escalado para ser sumo sacerdote. Mas antes dele foi empossado 2 sumos sacerdotes, o que não existia em Israel. Só existia um sumo sacerdote. E Isabel era uma das filhas de Arão. Era descendência de Arão. E todo sumo sacerdote teria que sair da descendência de Arão. E Zacarias, por ser casado com Isabel, pertencia e poderia tornar-se sumo sacerdote. Mas não quer dizer que no céu ele não era sumo sacerdote. A ponto de Deus mandar na velhice, a mando de um anjo, ali, pela visita dele, né? Aquele aviso que ele teria um filho, a sua esposa teria um filho. E então, na velhice, João Batista nasceu. E na morte do seu pai, ele era sumo sacerdote. É por isso que Jesus, ao ser batizado por João Batista, tornou-se o sacerdote. E durante os 3 anos e meio, ele pregou como o sacerdote. E anunciou, aquele foi o tempo chamado o tempo da proclamação, onde não era ainda vindo o Espírito Santo. Porque até o Rio Jordão, ele era chamado Jesus o Nazareno. Mas depois então, ele se tornou o filho de Davi, a geração de Davi, e então ele se tornou o sacerdote, para que, ao morrer na cruz, tornaria ele o sumo sacerdote. Porque a verdade é, se ele não fosse o sacerdote, por ser de Judá, estaria golpeando o sacerdócio de Levi. Outrora, como sendo sacerdote, livremente perante Deus, ele teve a liberdade de tornar-se sumo sacerdote, rasgar o véu do templo, o véu que marcava a tribo de Levi como a tribo do sacerdócio, e que deixou de ser, tornando-se Judá, tribo sacerdotal. Vamos ver aqui a pergunta que veio até nós, quem é a Babilônia que será destruída? Você vê que a Bíblia fala da Babilônia que será destruída, tá? E que Babilônia, se ela não existe, o próprio Jeremias, ele profetizou que a Babilônia nunca mais seria levantada, e como então não foi mais levantada, e como então será destruída. Vamos ler o versículo e vamos explicar, tirar essa dúvida para você, tá bom assim? Vem conosco, vamos lá juntos? Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 8, diz assim, ó: E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Em outras linguagens, prostituição. Queridos amigos,
hoje nós vamos tirar essa dúvida, bem polêmica, né? Mas graças a Deus que estamos aqui para te ajudar. E o Espírito de Deus nos dá a iluminação. E estamos aqui para ajudar você a entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Meu nome é o Pastor Salvador, você já tem conhecimento. E os que estão chegando agora, tá? Aprecie o vídeo até o final. Vê se você tem algo relevante para você que está te ajudando. Aí você dá o likezinho, você escreve aí o que você tem dúvida. Tá bom? A sua pergunta aí duvidosa, né? No dia a dia, a pergunta aí. Então você tem essa liberdade para fazer isso, tá bom? Glórias a Deus, louvado seja o nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Meus amados irmãos, amigos, para me explicar para você melhor, eu vou te dizer. A Babilônia não existe. Ela não está, ela não será. Mesmo que invente um nome chamado Babilônia aí para uma cidade, como a gente escuta aí muita coisa, pessoas falando, não, Babilônia não existe. Quando não existe, não está o olho do homem. E quando também não está o olho do homem, é chamado de espírito, né? Uma miragem, um abstrato, ali, aquela coisa toda. E agora eu te pergunto, o que é em espírito que está entre nós que será destruído? Tá? O que está entre nós que é espírito está para ser destruído e que será destruído conforme a palavra disse. Eu sei que você talvez não queira ouvir o que eu vou te dizer, mas é uma verdade que a gente tem que aceitar, tá? O que será destruído será o império religioso, tá? O império religioso, o sistema religioso não existe, mas está aí. Ele vai acabar, tá? Vai se transformar numa igreja só, mas não será religioso. Esse império religioso vai cair, tá? E quando esse anjo der o aviso, ele vai deixar de existir. Então você fique atento por isso, tá? Então, por isso que o Senhor disse que todos têm que sair do sistema. Lá no livro de Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Por que tem que sair? Porque vai cair o império religioso, tá? Vai cair. Então hoje nós estamos aqui te mostrando essa realidade, tá? Então vai cair, não tem jeito, tá bom? Ah, eu pertenço à igreja, eu não quero saber qual a sua igreja. Nós não trabalhamos com o nome de igreja de ninguém, tá? Nós estamos falando do sistema. Todo que estiver ligado ao sistema vai cair, tá bom? Então fique atento. Isso aí é uma realidade, isso é fato, é bíblico. Ah, pastor, eu quero que o pastor explique melhor. Escreve no comentário aí que a gente vai te responder, ou talvez até fazer um vídeo esclarecendo melhor e você vai estar acompanhando junto aí, tá bom? O comentário é para isso, para te ajudar aí, tá bom? Você não vai ficar somente o que está aprendendo aqui, não. Você vai sugerir mais aprendizado para você e nós vamos te ajudar, tá bom? Estamos aqui para isso. Deus, o sumo sacerdote Jesus Cristo, me chamou para essa missão, ajudar as pessoas desinformadas, tá? Não quero dizer que você não tenha outro tipo de formação. Talvez a sua formação no que eu estou falando deve ser mínima, tá? É normal, todo ser humano tem essa dificuldade. Ninguém é perfeito em tudo, certo? Então é isso, tá? O sistema religioso é a Babilônia que cairá com a vinda do segundo anjo do juízo que vai, né? Para que você não saiba, você saiba, o primeiro anjo do juízo já veio, tá? O segundo anjo do juízo ainda vai vir no período da nova aliança, antes do sumo sacerdote Jesus arrebatar o seu povo, tá bom? Louvado seja o nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. E aqui a pergunta que segue hoje para nós é: pode doutrinas nos trazer salvação? Tá. Pode, porventura, alguém bem doutrinada ter condições de se salvar? Pergunta bem importante, né? Porque as pessoas geralmente acreditam que, sendo doutrinadas, elas estão bem, elas vão ficar bem. Morreu, está bem, está ok, né? Está no céu, está servindo a Deus.
Mas tudo bem, vamos para a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 8. Está aqui, esta é a resposta da nossa pergunta hoje, tá bom? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Meu amigo, meu irmão, eu quero dizer para você, nada que fizermos, nada que vivermos ou fazermos para Deus possa comprar a nossa salvação. Ela vem de Deus, é dom de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo revela aqueles que hão de herdar a salvação, para que então possa ver o Pai. Se você estiver aí disposto a meditar aí no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27, você já vê isso. Não existe salvação pelo que fazemos, ela é gratuita. Ela é maravilhosa, ela foi dada pelo Senhor. E digo que ela não foi comprada apenas, ela foi revelada no seu tempo. Por exemplo, você agora está ouvindo esse vídeo e você está sendo revelado pelo Senhor, para então Deus fazer uma obra. Aí se concretiza o valor do Calvário para a nossa vida, para a sua vida. Todos têm um encontro com Deus, se for da salvação. Então hoje, meu amigo, por mais que temos doutrina, nós não conseguimos chegar a lugar algum em termos de salvação, tá? Mas a doutrina ajuda? Sim, ajuda. Se você já foi revelado, você recebeu o sacerdócio de Cristo na sua vida, já tem agora a nova aliança na sua vida, o pacto de Deus para com você. Você agora, claro, vai agir como o Senhor agiria, né, aqui na terra, e assim sucessivamente. Você vai vestir, comportar como o Senhor comportava. Mas isso vem em segundo plano, tá? Nunca coloque a doutrina em primeiro plano para a sua salvação, tá certo? Oséias capítulo 4, o versículo 6, tá? Muita gente não sabe por que tantas misérias têm vindo até a terra. Por que os problemas têm acontecido? Não é Deus culpado, não é simplesmente o homem natural culpado, mas sim um grupo, povo, né, que vive de qualquer jeito, sem conhecimento, está aí perecendo, né? No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim a Escritura Sagrada: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste dos mandamentos do teu Deus, também eu me esquecerei de vossos filhos. Você percebeu por que há tanto sofrimento? Porque o povo, como disse Lucas no capítulo 21, olhai para a figueira, e o povo deixou de olhar para a figueira. Olhai para as profecias, para o conhecimento de Deus, e deixou, e afastou, preferiu ajuntar para si tesouros, riquezas, e esqueceu do conhecimento do nosso Deus, das profecias que todos os dias estão se cumprindo.
os homens esqueceram. Mas nós, tribos dos filhos de Israel, junto com você, dedicado a este vídeo, está acompanhando aí, estamos examinando as profecias, mostrando ao mundo o que as profecias representam, o que as profecias é, e ela está se cumprindo, e cada dia uma profecia se cumpre, e as pessoas não têm conhecimento, afastaram do Deus Todo-Poderoso, e agora estamos reunindo um povo para Deus, ajuntando um povo para Deus, para que esse povo chegue diante de Deus e Deus, por misericórdia, os perdoe. E nós já sabemos, queridos amigos, meus irmãos, que não tem como se chegar a Deus negando o que Cristo fez na cruz, recebendo o seu sumo sacerdócio eterno. Não tem como se chegar a Deus. Ah, mas eu recebo Jesus, o meu, como suficiente Salvador. Ah, mas eu recebo Jesus, eu receitei Jesus. Meus amigos, eu não queria antecipar essa palavra e deixar para um outro vídeo, mas eu vou te lembrar um pouquinho que vai ser lembrado em outro vídeo. Existe dois Jesus Cristo. Esse foi um dos motivos do Senhor ter vindo à terra. Primeiro, separar o Jesus Cristo verdadeiro do falso. Quando na cruz ele se torna o sumo sacerdote, ele separou. Ele agora não é mais comparado com o falso. Ele agora é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Esse sim é o Filho de Deus enviado. Agora, se for só Jesus Cristo, quando nós proferimos apenas Jesus Cristo, nós estamos abrindo uma brecha para o inimigo entrar. E ele entra com tudo que ele tem direito. Por quê? Porque ele também chama Jesus Cristo. E hoje você está tomando esse conhecimento para deixar de perecer, para não mais perecer, porque faltando conhecimento, o povo perece. Eu quero dizer para você nesse momento, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, que chegou a hora de olhar para cima, começar a pensar diferente, receber Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno. Foi isto, né? Pois o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz: nós temos um sumo sacerdote eterno. Nós temos. Então, é por isso que você também precisa ter o sumo sacerdote eterno. Tá bom? E para isso nós estamos aqui, para levar você aos braços do sumo sacerdote Jesus. Amém? Teria chegado outro evangelho? Vem conosco. Você vai aprender a palavra de Deus, o que ela tem para nos mostrar. Mas nada melhor do que te levar na própria Bíblia para te confirmar isso. Mas antes disso, eu quero convidar você para se inscrever no canal, dar o seu like, deixar aquela mensagem, não esquecendo do sininho lá, né? Da notificação. E venha conosco, eu vou te mostrar. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Meu amigo, hoje você está descobrindo essa realidade. É óbvio que o evangelho eterno foi pouco tempo que ele voltou. Não é um outro evangelho, não é um novo evangelho, mas ele voltou novamente. Porque um dia ele foi parado, silenciado,
mas agora está ativo de novo. E lembrando você que ele voltou para ser anunciado ao mundo inteiro. Agora, todos devem entender isso. O Apocalipse é um livro do futuro e precisamente no tempo do fim. E nós temos que aceitar essa realidade. Ele voltou. Claro que para pregá-lo não seria os mesmos que pregam o evangelho costumeiro, claro. Teria outras pessoas para pregarem, que em outros vídeos você vai aprender sobre isso e vai descobrir essa verdade. E quem vai pregar esse evangelho eterno? Mas lembrando que Cristo já pregou ele. Lá ele aparece com o nome Evangelho do Reino. E agora nós estamos anunciando esse evangelho eterno e você está convidado a entrar nesse aprendizado conosco. Nada mais e nem nada menos daquilo que Cristo colocou. Não temos nenhum intuito anunciar uma heresia que não se pode ser provado, né? Então hoje você está aprendendo. O evangelho eterno está sendo anunciado nos 4 cantos da terra. Mas lembrando, o evangelho eterno não é o mesmo evangelho que você está acostumado a ouvir. É um outro evangelho. Nós chamamos a 4ª dimensão do evangelho. Ele é totalmente diferente. A compreensão bíblica é totalmente diferente daquela que você é acostumado a ouvir. Nos levaram a essa compreensão, talvez com o intuito, um pensamento de extorquir a humanidade. Mas não foi isso que Cristo deixou. Mas conosco você pode aprender esta palavra verdadeira. Jesus Cristo veio pregar o Evangelho do Reino. Vem conosco nessa palavra. Estamos aqui para te ajudar a entender a verdade. Será que esconderam de nós toda a verdade? Aquela que não deveríamos saber? Aí, antes disso, quero dizer para você que você é muito bem-vindo a esse canal. Você é inscrito, você que está aí nos acompanhando. Se algo te interessar, você pode dar o seu like aí depois. Não esqueça, notificar no sininho e se inscrever no canal. Para nós é uma alegria muito grande você estar nos incentivando esse trabalho abençoado. Vamos entrar dentro da Escritura Sagrada para que você entenda o que estamos dizendo. No livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo 23, diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Meus amados irmãos, amigos, para que você não fique enganado, não seja enganado, porque o ser humano foi enganado. Se muitos não querem receber essa palavra, mas aqui você vai descobrir que todos nós fôramos enganados. Tá? Evangelho não é o mesmo evangelho eterno, não é o mesmo evangelho do reino. Tá? O evangelho eterno não é o mesmo evangelho comum. Tá? Vocês aprendam isso. O reino que Jesus quer dizer com o nome evangelho do reino é o reino do seu Pai. Tá? Inclusive nem é dele, o evangelho é do reino, tá? É do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vindo diretamente do céu para o coração dos homens, né? Então, quando você utiliza outro título, automaticamente você utiliza outro Deus, automaticamente você adquire outra crença, tá? E certamente você vai adquirir outra morada, tá? E você não deixe se levar
muitas coisas vamos denunciar aqui, vamos falar. Essa verdade precisa chegar ao coração dos homens. E quero dizer para você, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, hoje nós estamos começando essas etapas de vídeo, estamos melhorando aqui para ajudar as pessoas a entenderem a verdade. Basta somente você acompanhar, se inscreva, notifica, para que você fique atualizado com todos os aprendizados que teremos aqui, tá bom? Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, Instagram. Compartilhe, está livre para compartilhar com todos que você conhece. Tá? Nós estamos aqui para ajudar. Tá? Nós temos o prazer de ajudar você. O canal é o Evangelho Eterno. Tá? Então, a pergunta é: Cristo veio pregar o Evangelho do Reino? Sim, Ele veio pregar o Evangelho do Reino. E você não se deixe levar. Bom, interpretando Amós 8:11, uma pergunta bastante polêmica e muitas pessoas não querem ou talvez não tenham tido aquele conhecimento para responder tais perguntas, até porque é muito polêmica, né? Vamos à leitura da palavra de Deus. Amós 8:11 diz a palavra: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Daí a palavra de Deus, fiel como ela é, justa e verdadeira. Dias virão em que fome e sede haverá na face da terra. Meus amigos, nós já sabemos, nós, tribos dos filhos de Israel, que servimos fielmente ao sumo sacerdote Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que até o momento ele ainda está sobre toda a carne, e que isso deixará de acontecer. Isso não vai mais acontecer. Então, brevemente, o Espírito Santo deixará de contender com o homem. Assim também sucedeu no tempo de Noé. Como o Senhor disse que o Espírito de Deus não contenderia com o homem muito tempo, e os dias dos homens seriam reduzidos. E hoje eu quero dizer para você que, independente de qual sejam as pessoas, classes sociais, nacionalidade, cor, raça, sexo, o Espírito Santo vai sair. Tá? Eu quero dizer para você que não basta ser religioso, é preciso ter a proteção do Senhor, recebendo Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, entre os 144 mil que anunciam atualmente o Evangelho Eterno em toda a face da terra. Estes, com seus grupos unidos, terão o Espírito Santo e prevalecerão até o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. Não basta ser religioso, isto a palavra nos diz, que se nós apegarmos a qualquer uma outra coisa, a não ser o sumo sacerdote Jesus, perderemos o Espírito Santo. Então você hoje saiba disso, tá? Vai chegar um momento em que perderão o Espírito Santo. E aí, meu amigo, a fome será cruel. Tá? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Aqui esta palavra tem muita importância, porque além de estar falando com o patriarca Abraão, também está falando com os nossos dias. Vamos à leitura nesse momento. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus queridos amigos, hoje nós estamos reunidos, mais uma pergunta e resposta,
O que foi que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quero lembrar você nesse momento, e nós, como tribos dos filhos de Israel, fazemos parte desse grupo que hoje estamos apresentando a Deus. Em ti, em Abraão, nós somos da família de Abraão, já professamos o sacerdócio de Cristo, voltamos às origens de Abraão. É por isso que eu quero dizer para você que é necessário fazermos parte dessa família, para então sermos agraciados pelo Todo-Poderoso. Você que ainda tem dúvida, mas eu faço parte de outro dogma que não seja da família de Abraão. Então, você precisa fazer parte desse dogma família de Abraão, que é as 12 tribos dos filhos de Israel, porque serão benditas as famílias da terra em Abraão, tá? Glórias a Deus. Se não tiver na linhagem de Abraão, ou nos últimos dias, a linhagem dos 144 mil, você não tem parte com a família de Abraão. Então a promessa estende a em ti, Abraão, tá bom? Então pensa um pouquinho aí, olha o quanto você precisa se chegar a Deus, tá bom? Glórias a Deus, e eu tenho certeza que o nosso Deus vai te iluminar, amém? A pergunta é: quem será? No vídeo anterior dissemos que a igreja não será arrebatada. Quem será? Quem estará à frente para o Senhor arrebatar o seu povo? Bom, então, amados amigos, irmãos, nós estamos aqui neste momento para dizer a você que nenhuma hipocrisia. O que falamos, podemos provar. Vamos mostrar quem será. Apocalipse 7:3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, queridos amigos e irmãos, assinalados pelo anjo, quando isso é mencionado, nós já sabemos que o anjo do Senhor está assinalando que não terminou ainda, porque os anjos de Deus não são onipresentes, onipotentes, oniscientes, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são anjos de Deus, estão selando as pessoas que serão e comporão o número 144 mil, que ainda não terminou. Mas cada um é colocado no local para anunciar o Evangelho eterno, tá? Esses vão ajuntar os escolhidos, conforme Mateus capítulo de número 24, versículo 31 diz que os seus anjos serão enviados para juntar os escolhidos na extremidade dos céus, tá? Então, meus queridos amigos, nós estamos aqui na linhagem das tribos dos filhos de Israel, da linhagem dos 144 mil. Para quem não sabe, o que representa os 144 mil é o fim de um trabalho que Cristo começou com 12 apóstolos. E você sabe que 12 vezes 12, 1000 dá 144 mil, tá? Então é o prosseguimento do trabalho do Senhor, bom? Então esse prosseguimento é o que vai ajuntar o povo, tá? Cada um deles vão ganhar um grupo, que não temos medida, cada um ganha mais, outro ganha menos, e vai ajuntar o povo em todo lugar, porque os anjos não pedem para entrar na Coreia do Norte, e lá não tem como a igreja entrar. O anjo do Senhor não pede para entrar em outros países que também são ditatoriais. O anjo do Senhor não pede. Lá está já o número dos 144 mil. Já estão pessoas lá pregando o Evangelho eterno. De lá também vai sair arrebatados.
A igreja não entra, mas os 144 mil, os grupos que farão parte dos 144 mil, os irmãos, já estão lá. No Brasil já temos pessoas também. Quase todos os lugares do mundo já estão as pessoas que fazem parte dos 144 mil, que estão ajuntando os escolhidos de Deus. Tá? Para quê? Para o arrebatamento. Tá? Quem será arrebatado será os escolhidos de Deus. Certo? Então, haver assinalado, terminou de assinalar, haverá algo terrível que muita gente não espera. Nós sabemos que depois dessa catástrofe que virá, certamente será o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus Cristo, certo? Então você que ainda não pertence aos grupos dos 144 mil, procure-nos que nós vamos informar você como funciona, certo? Nós estamos aqui à disposição, fazemos parte desse grupo, tá? Estamos ajuntando na face da terra os escolhidos de Deus. E você pode fazer parte e se preparar para um arrebatamento garantido, certo? Eu sempre costumo pregar nos meus livros, minhas palavras próprias, dizendo, né? É melhor um errado no lugar certo do que um certo no lugar errado, certo? Quem está certo no lugar errado, ele vai desconcertar. E quem está errado no lugar certo, a tendência é melhorar. Bom, então você, olha aí, vamos juntos unir nossa fé. E você se inscrevendo, dando seu joinha, você já sabe, você vai ajudar esse canal a chegar a mais pessoas. E as verdades, as respostas, perguntas também serão notificadas. E você faz parte dessas bênçãos que chegará aos corações das pessoas. Bom, interpretando Amós 8:12. Queridos amigos, nós sabemos que isto é uma polêmica e muita pergunta surge em torno deste versículo. Vamos ver a palavra de Deus, o que ela tem a dizer para nós. Amós 8:12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Meus queridos amigos, nós sabemos que a Escritura Sagrada é a boca de Deus falando conosco. E hoje você, juntamente comigo, vamos tirar essa dúvida. Por que haverá muita gente procurando a palavra de Deus e não a encontrará? Nós sabemos que os índices já está acontecendo. Muitas palavras dentro da Escritura já foram tiradas. Isto sem contar que quando a reunião dos livros que hoje chamamos Bíblia ou Biblioteca Sagrada foram reunidas, muitas pessoas não sabem que tivemos uma adulteração brusca nesse livro. E agora, no final dos tempos, está sendo tirado e será montada uma nova forma bíblica para as nações. E nós já sabemos que a alma dos homens, o ser humano, só pode ser saciada com a palavra de Deus, com a inspiração de Deus. Nada que o homem impor pode saciar a nossa alma. É por esse motivo que as pessoas correrão por toda parte buscando a palavra de Deus. Mas lembrando aos meus amigos, nós, tribos dos filhos de Israel, já estamos preparados para esse acontecimento. E você está convidado a manter-se preparados conosco. Por quê? Porque o final dos tempos será muito amargo, será complicado para as pessoas. Então nós estamos preparados para manter os livros sagrados em ação. E quero dizer para você
Não é fazendo pilha de Bíblias na nossa casa que esse fato será resolvido. Não. Mas nós estamos preparados para isso. Fomos revelados pelo sumo sacerdote Jesus Cristo para esse fim acontecer, tá bom? Quero dizer para você que vai ser sim mudada totalmente a palavra de Deus, né? Então devemos estar preparados em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Existe dois Jesus Cristo? Ah, pergunta boa, né? E será que existe? Venha cá conosco, tá bom? Agora, você que está aí acompanhando, quero dizer para você que existe sim, tá? Então é por isso que teremos essa importância de ilustrar, para que você não tenha sua alma, a sua vida, as suas orações, e tudo que você fizer não sejam impedidos, tá bom? E você ter a palavra verdadeira com você e ter um dia mais importante de salvação. Bom, vamos provar que dentro da Escritura Sagrada que existe sim dois Jesus Cristo, e vou mostrar para vocês agora, tá? Em 2 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 4, diz assim, ó: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, amados irmãos, amigos, vocês que estão aí acompanhando, tá? Existe sim, tá? Na palavra ele aparece, Jesus Cristo aparece como sumo sacerdote, aquele que veio do céu, aquele que morreu na cruz, né? Que tomou de Satanás ali o sacerdócio na cruz, que pisou, né? Que é a mesma coisa, pisar a cabeça da serpente, tomar de Satanás o sacerdócio na cruz. Esse mesmo chama-se Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Ele foi graduado a sumo sacerdote. Agora, o outro Jesus Cristo, ele é apenas Jesus Cristo, tá? Ele era um anjo, iluminado, e foi criado por Deus, e também foi expulso da cidade santa, porque ficou contra a vontade, a diretriz de Deus, tá? E hoje eu quero dizer para você que existe sim, esse Jesus Cristo existe, tá? E é muito perigoso pedir para ele pensando que está pedindo para alguém lá da cidade santa e não está pedindo para alguém da cidade santa. E você pode hoje aprender isso, saber disso e tomar conhecimento e começar a fazer o que é certo, tá? Lembrando vocês que nós, tribos dos filhos de Israel, não somos do sistema, nós pregamos Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, tá? Todos que estão aí aliando, entrando, recebendo, professando a fé no sumo sacerdote Jesus Cristo, inclusive cristãos, né? Que tem Jesus Cristo, mas ainda não professou, não autenticou o que Cristo fez na cruz, né? Ele recebeu tudo, mas você tem que autenticar dentro do seu coração o que ele recebeu lá, né? Ele está autenticado no mundo, no céu, na terra, no inferno, mas no meu coração eu tenho que professar isso, eu tenho que confessar isso. Então eu passo a venerar, adorar, servir o Deus realmente enviado pelo Pai, que é Jesus Cristo, que mais tarde se torna o sumo sacerdote eterno, tá bom? Então tá aí, existe sim dois Jesus Cristo, e vocês tomem muito cuidado para não invocar as forças inimigas ao invés ou pensando que está invocando o Todo-Poderoso, tá certo? Então é muito importante vocês terem noção dessa posição que o mundo não vai te ensinar, o mundo não ensina. Como disse antes aqui no nosso vídeo anterior, se você estiver acompanhando, o inimigo está aí lutando para nos enganar. E o fim disso não é um lugar bom, tá certo? Glórias a Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo de número 12, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Queridos amigos, tá?
se não fosse somente as tribos dos filhos de Israel que Cristo espiritualizou ali, jamais teria essas 12 portas. Seria apenas uma porta, como as pessoas pregam, tá? Já que existem 12 portas no muro da Cidade Santa, é óbvio que serão apenas 12 tribos dos filhos de Israel que estarão ali, tá? E quando nós falamos do sacerdócio de Cristo, estamos dizendo que ele comanda as tribos dos filhos de Israel, tá? Como foi no passado, na antiga aliança, também é na nova aliança, tá bom? Então ele comanda sim as tribos dos filhos de Israel. Então as 12 portas estão aguardando todos que forem tribos dos filhos de Israel, os comprados da terra, tá? Não é a nação de Israel, tá? Eles têm por promessa lá, mas é totalmente diferente daquilo que é hoje, certo? Então, as 12 portas estão lá para esse propósito. E você venha conosco sempre aprendendo da palavra de Deus, tá bom? Não tem acordo. Tem que fazer parte das 12 tribos dos filhos de Israel, se você tem propósito também entrar na Cidade Santa, tá bom? Existe lei ou mandamentos? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto: mandamentos ou lei? Qual dessas Deus deixou? Talvez você possa se perguntar: mas a lei não é os mandamentos? Não, cada uma tem uma função, tá? Cada uma tem uma posição diante de Deus. E que hoje é importante, e com outros vídeos virão nesse assunto aí, você vai aprender a separar essas duas palavras. No livro de Êxodo, no capítulo de número 34, e o versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Você pega aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo de número 5. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu que dizes? Meus amados amigos, hoje nós estamos decifrando lei e mandamentos. Você vê que os discípulos do Senhor estavam ali observando quando aquele fato aconteceu. E aqueles fariseus, uma mulher diante deles para ser apedrejada. Ele disse que a lei mandava, lei de Moisés, louvado seja Deus, mandava apedrejar as tais. E tu que dizes? Então ele queria ver o que ele estava pregando, nada era com a lei. Ele não tinha nada com a lei. Ele não pregava nada com a lei. Então você vê que ele era contra a lei. Ainda que você ache aí versículo, fala que ele estava junto da lei, mas Paulo também fala que ele nos quebrou da maldição da lei. E para que você entenda, a lei não existe lei boa e lei ruim. A lei de Moisés é sagrada, a lei de quem quer que seja. Mas tem as duas leis, tem a lei de Moisés, tem as 613 leis trazidas pelo ismaelismo ou plantada por Roma. Não existe. A lei é aquela. Os mandamentos são estes. Os mandamentos foi para trazer vida e a lei para trazer morte. A lei mandava apedrejar. Os mandamentos mandavam recuperar. Os mandamentos foi para Deus consertar os homens dos seus pecados. Em muitos trechos ele fala bem claro que ele não tem prazer na morte do ímpio. Por isso ele veio consertar o ser humano. Quando falamos no vídeo anterior sobre a nova aliança, ele restabeleceu os 10 mandamentos em 2. Para quê? Para que fossem mais bem guardados, mais bem observados
e mais bem examinados. E, infelizmente, o ser humano mistura as coisas por aí. Mas você acompanhando os estudos que temos completos, para que possamos aprofundar na Escritura Sagrada, porque é dela que nos testificam a vida eterna, tá? Então, os mandamentos, eles estão aí para recuperar o homem perdido. E a lei também está aí para matar o homem que não aceita Deus, tá bom? Então, não existe lei boa, não existe lei ruim, tá? Não existe. Ou é lei ou é mandamento. A lei pode ser boa em um determinado momento, mas em outros pontos ela pode causar mais morte do que aquela que você mesmo diz que é ruim, tá? Então, lei é um aparato e mandamento outra estrutura, tá bom? Deus abençoe. Existe lei boa ou ruim? Te ensinaram o quê? Que existe lei boa, lei ruim, a lei que Deus escreveu, a lei que não é de Deus? Essa é uma polêmica pergunta, né? As pessoas mandam nos separar da lei boa, da lei ruim, porque está na Bíblia. Assim. É verdade, mas não esqueça, meu amigo, em 325 da era cristã, a Bíblia foi reeditada. O livro foi montado. Antes eram livros soltos e depois se tornou um único livro. E quando esse tempo se deu a fundação da igreja, 325, numa data especial para os romanos, o Concílio de Nicéia, um evento grandioso acontecido em Roma. E quero dizer a você que nós estamos para desvendar o que a Escritura Sagrada diz. Existe lei boa ou lei ruim? E para isso acontecer, eu preciso te provar o que é a palavra de Deus. A vontade de Deus para todo ser humano na terra. Vamos para a Escritura Sagrada. No livro de Gálatas, no capítulo de número 3 e o versículo de número 13, diz a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meu amigo, meu irmão, existe sim as 613 leis implantadas em Israel precisamente o ano 80 antes de Cristo. Essas são as leis ismaelitas que estão no Alcorão, foi implantado em Israel. E antes desse tempo o povo não conhecia essas 3 letras chamadas lei, mas conhecia os mandamentos de Deus. Israel, quando invadido por Roma, e com a conquista de Roma, ele trouxe 2 sumos sacerdotes, que depois Caifás e Anás sucederam eles. E como vocês sabem, da família de Arão, da linhagem na antiga aliança, era implantado o primogênito da linhagem de Arão, da sucessão de Arão, e não 2 sumos sacerdotes. Mas a lei ismaelita, essas leis que estamos falando aqui, Paulo escrevendo em Gálatas, muito conhecedor da lei, vocês sabem muito bem, qualquer pessoa sabe que Paulo era devoto da lei, embora não a conhecer, porque todo devoto da lei era oculto, para que eles não soubessem a origem da lei, senão eles deixariam a lei. Porque o israelita, eles eram observadores da palavra, dos mandamentos. Se eles soubessem que a lei era
ruim, não era procedente, não era boa, não era da vontade de Deus. Eles deixavam a lei. Então, Paulo era um desses que vivia sem conhecer a origem da lei, tá? Mas quando Deus o encontrou, Jesus o encontrou no caminho de Damasco, ele teve já um encontro com o Senhor. E lhes foi revelado toda a origem da lei. Por isso ele fala que a lei é maldição. E vocês notem que ele não diz algumas leis, com exceção da lei. Não, a lei é maldição. Quando você fala lei, está mexendo com algo maldito, tá? Então não existe. Não existe Jesus sendo um profeta, como diz os judeus, e ser levantado por um profeta que dizem ser o último profeta da lei. Se ele foi um profeta, levantado por um profeta que era o último profeta da lei, como que ele poderia quebrar a maldição da lei se a linhagem dele é lei? Então, meus queridos irmãos, notem essa realidade, tá bom? Não existe, quando te disserem existe lei boa, lei ruim, não diga, porque Deus não deu lei para Moisés. Está escrito? Tá, como eu já disse, foi escrito, foi colocado na Bíblia, tá? Porque a Bíblia é uma seleção de livros, é uma biblioteca de livros, tá? A Bíblia é um livro que você pode estudar, certo? Contém a Escritura Sagrada nela, contém a Palavra de Deus nela, porque ela foi montada, tá? Agora, os livros que antes da Bíblia existiam, que alguns foi colocado na Bíblia, outros não foram, esse daí sim foi a mão de Deus usando os irmãos para escreverem. Totalmente corrigido, totalmente detalhado. Era realmente o que Jesus sempre dizia, a Escritura Sagrada, tá bom? Então, perceba isso, tá? Toda lei não provém. Então, vocês notem que a lei mandava matar e os mandamentos mandavam recuperar, tá bom? Os mandamentos veio para recuperar, a lei veio para matar. Na lei de Moisés manda apedrejar, tá? Essa parte que Moisés diz que escreveu, que manda apedrejar, será que foi Moisés mesmo que mandou? Se o mandamento veio para recuperar, né? Então, tem tudo isso aí, tá bom? Então, vamos aprendendo. Mais episódios estão vindo por aí. Se você acompanhar, se inscrever no canal, você vai ser sempre aquela pessoa avisada quando os nossos episódios aparecerem. E garanto para você que ficamos uns dias aí sem ter uma frequência, mas prometemos cada dia mais aproximar de você com os novos episódios dentro da verdade de Deus, tirando dúvida. Não esqueça, você pode escrever no canal, você pode mandar o seu comentário e sugerir uma pergunta que você tem, uma dúvida, né? Se você quiser que a gente mencione o nome seu, a gente menciona o seu nome. Se você não quiser, também deixa anônimo, só fala só o conteúdo e ok, tá bom? Mas vamos orar a Deus, vamos orar agora para que Deus venha iluminar você cada dia mais, né? O sumo sacerdote eterno, que é o nome que nós estamos apresentando, tá? A todos que nos ouvem, nossos inscritos, a toda a humanidade, né? Onde está chegando esse canal. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos juntos nesta mesma fé, eu com os meus irmãos, os inscritos, aqueles que nos ouvem, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha agraciar cada um, Senhor, entrando nessa família, repreendendo todas as forças do mal. Em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, eu agora, Pai, te peço por bondade e por misericórdia, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, eu abençoo essa família. Amém e amém. Tá bom? Lembre-se, se você está inscrito, tá? O sininho não pode deixar de não notificar, para que você seja avisado, tá bom? Tá aí, escreve aí, fique à vontade, não paga nada, é gratuitamente. Vamos aproveitar, aprender coisas boas, não é verdade? Deus abençoe você pelo carinho e ter estado conosco nesse momento.
Fiquem todos com Deus, na paz do sumo sacerdote Jesus Cristo.